Olá, pessoa querida, tudo bem com você? Eu sou a Well do canal El Crochê. Olha só, seja muito bem-vinda ao canal. E hoje, gente, continuando com aquela proposta de trazer uma nova estrutura, uma nova cara para o crochê. Olha só, eu confeccionei esse colete aqui com fio de poliéster. Olha só que show, né? O fio náutico de poliéster. Gente, eu achei lindo, 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 lindo. Super versátil, super moderno também, olha só. Muito bacana, né? Ah, e olha só, aqui ó, tem minha etiqueta, gente. Eu mandei confeccionar essas etiquetas e quando chegou, eu achei ela tão bacana, sabe? Eu entrei em contato com a empresa e pedi cupom de desconto para vocês. Eu comprei, tá? Eu comprei a etiqueta e depois que chegou, falei sobre o canal e pedi cupom de desconto para você. Deixar aqui, ó, o cupom de desconto lá é o EL, tá? Vou deixar aqui o link linkado aqui, se você quiser adquirir sua etiqueta por um bom preço, qualidade e excelente atendimento. Eu recomendo, viu? Olha só, essa peça aqui é o tamanho P, tá? E eu gastei, gente, 600 gramas de fio, olha. É muito bacana, viu, gente? Faça, 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 que eu tenho certeza que você vai gostar, tá ok? Então, vamos à nossa videoaula. Para a confecção da peça, vamos precisar de fio. Eu vou usar esse fio aqui, gente, é o fio náutico da Arteseu, tá? De 2 milímetros, fio 100% poliéster, a cor Mocha Mousse. Amo essa cor. E para trabalhar com esse fio, eu vou usar agulha de crochê de 4 milímetros. Também vou precisar de marcadores. Vou precisar também de isqueiro para fazer acabamento. Ainda para o acabamento, vou precisar de agulha de tapeçaria. Vou precisar de fita métrica. Vou precisar também, gente, eu vou colocar uns botões. Só que eu tô sem os botões aqui nesse momento, mas eu vou comprar uns botões, tá? E tesoura. Iniciaremos o trabalho aqui, ó, deixando um pedacinho de fio para arrematar depois, né? Faço aqui um anel mágico e dentro desse anel mágico eu faço aqui, ó, 3 correntinhas. 1, 2, 3. E aqui dentro ainda eu faço mais 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais, ficarei com 5 pontos altos, ó. Finalizei aqui, puxo aqui, ó, fecho o anel mágico. E agora vamos para a segunda carreira. Faço uma correntinha, viro o trabalho no mesmo ponto. No primeiro ponto aqui eu faço um ponto baixo e mais um ponto baixo, tá? Olha só, nosso trabalho será intercalado. Uma carreira só de ponto alto e a outra carreira desse pontinho aqui, que vai ficar um relevo, que serão 2 pontos baixos e um ponto alto duplo. 2 pontos baixos e um ponto alto duplo, tá bom? Então aqui eu já fiz os meus 2 primeiros pontos altos, 2 laçadas na agulha. No próximo eu faço um ponto alto duplo, ó. Aí eu vou pro próximo aqui e faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. 2 laçadas na agulha, aí eu venho aqui nas correntinhas iniciais aqui, ó, na terceira correntinha, faço um ponto alto duplo. Lembrando que a gente fez um aumento aqui no início da carreira, tá? E no mesmo pontinho eu faço um ponto baixo. Fiz um aumento no início e no final da carreira. Agora vamos iniciar a terceira carreira. Na terceira carreira faremos aqui, ó, 3 correntinhas, viro o trabalho. No primeiro pontinho já faço um aumento, ou seja, um ponto alto no primeiro pontinho já também, tá? Aí eu vou seguir fazendo ponto alto sobre cada ponto de base até faltar 2 pontinhos para chegar no final, porque desse outro lado aqui, ó, a gente vai fazer 2 aumentos, tá? De um lado será um aumento, e do outro serão 2 aumentos, tá? Aqui, ó, cheguei aqui no penúltimo pontinho, já faço um aumento. No último pontinho eu faço um ponto alto e como aqui desse lado terá mais aumento do que do outro lado, para não ficar repuxado, no lugar de o último pontinho ser um ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto duplo. Aqui, ó, 2 laçadas e no último pontinho aqui, ó, faço o aumento já com um ponto alto duplo. Finalizei aqui a terceira carreira. Veja bem, ó, vai ficando aqui, tá vendo? Ó, fica em relevo aqui, ó. Olha. Agora vamos para a quarta carreira. Uma correntinha e desse lado, tá vendo? Ó, desse lado a gente vai fazer 2 aumentos, né?
tanto na carreira de ponto alto quanto na carreira de ponto baixo. Então, já faço aqui, ó, o primeiro aumento, já fiz 2 pontos baixos, então já vou fazer o ponto alto duplo aqui, ó. No próximo pontinho, ponto alto duplo, e como esse outro próximo pontinho também é de aumento, já faço um ponto baixo no mesmo lugar. Agora eu sigo fazendo, ó, mais um ponto baixo, já tinha feito um, né, com 2 pontos baixos, aí eu faço aqui, ó, o ponto alto duplo. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, o ponto alto duplo. Um ponto baixo, mais um ponto baixo, um ponto alto duplo aqui na correntinha, ó, na terceira correntinha, aqui. E como aqui no último a gente vai fazer aumento, a gente já faz um pontinho baixo no mesmo ponto aqui, ó. Então, só para recapitular, de um lado a gente tá fazendo 2 aumentos e do outro lado somente um aumento, tá? Que esse lado vai ficar maior. Vamos então agora para a quinta carreira. Quinta carreira, isso, ó, faço 1, 2, 3 correntinhas, viro o trabalho, faço um aumento, já no primeiro pontinho já faço um ponto alto e sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até faltar 2 pontinhos para chegar no final, que nesses 2 pontinhos a gente vai fazer os 2 aumentos. Ó, cheguei aqui nos 2 últimos pontinhos, nesse primeiro aqui eu já faço um aumento, 2 pontos altos, e no segundo eu faço um aumento, com um ponto alto, e no último pontinho é um ponto alto duplo, tá? Porque se não fizermos o ponto alto duplo, esse lado, como vai estar mais alongado, vai ficar repuxado, e a gente não quer isso, tá? Então agora vamos iniciar a sexta carreira, tá? Ó, virei o trabalho, faço um pontinho, 2 pontos baixos, já faço aqui, ó, como esse lado aqui serão 2 aumentos, eu faço aqui, ó, o ponto alto duplo, no mesmo lugar faço o ponto baixo. Aí no próximo pontinho já faço mais um ponto baixo, e agora eu sigo fazendo a mesma sequência até chegar no final, e no final a gente faz um aumento, tá? Cheguei aqui ao final, já fiz o aumento, né, que finalizou aqui com um pontinho alto duplo e um ponto baixo. Agora vamos iniciar a sétima carreira, e para o tamanho P será a última carreira disso aqui, tá? Ó, 1, 2, 3 correntinhas, dou a laçada, volto aqui, ó, já faço um aumento aqui no primeiro pontinho e vou seguir fazendo ponto alto sobre cada pontinho de base até faltar 2 pontinhos para chegar no final. Ó, faltam os 2 pontinhos, aqui eu já faço um ponto alto no primeiro, 1, 2, primeiro aumento, no segundo pontinho aqui, ó, eu faço 1 e no último ponto alto duplo. Pronto, esse aqui, ó, olha, tá vendo, ó, como ele tá mais inclinado para um lado, tá? Esse aqui é o tamanho P, foram 7 carreiras e ficaram com média de, ó, 7 centímetros, tá? Então agora a gente vai cortar, vou fazer uma correntinha aqui, ó, para não soltar o fio, tá? E a gente vai cortar esse fio aqui, ó, deixando um bom pedaço aqui, vou deixar uns 2 metros aqui, ó, mais aqui, e vou cortar, tá? Cortar aqui o fiozinho, ó, deixando, ó, ele desfia, né? Então a gente vai queimar aqui essa pontinha, tá? Pra ele não desfiar, ok? Aí eu vou reservar esse lado aqui e vou trabalhar agora o outro lado. O outro lado, gente, é igualzinho. A única diferença é que no lugar de fazer 2 aumentos desse lado, a gente vai fazer 2 aumentos desse outro lado, porque ele tem que ficar assim, ó, tá vendo? Um lado pra cá, outro pra cá, ok? Eu vou iniciar o outro lado, vou fazer as 2 primeiras carreiras que não muda nada da primeira, e aí eu volto pra gente continuar a partir da terceira. Finalizei aqui já a segunda carreira do segundo lado, tá? E agora é o seguinte, veja bem, no outro lado a gente já iniciou finalizando a terceira carreira com 2 aumentos, não foi? Agora a gente vai iniciar já com os 2 aumentos. Só que se eu colocar somente 3 correntinhas aqui,
como no lugar do ponto alto alongado aqui, no ponto alto duplo aqui no final, vai ficar repuxado de um lado. Então a gente vai colocar 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o trabalho, faço já um ponto alto no mesmo lugar, no próximo pontinho eu faço também o aumento, ou seja, 2 pontos altos. E agora eu sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no final, ó. Chegando aqui já no final, no último pontinho faço um aumento, somente desse lado, nessa outra parte aqui, tá vendo? Ó, fiz um aumento, ó, assim, né? Ó. E agora vamos trabalhar a quarta carreira. Uma correntinha, vira o trabalho, no mesmo ponto aqui a gente vai fazer sempre o aumento aqui desse lado, é somente um aumento, ou seja, 2 pontinhos, e já inicio aqui fazer a minha sequência de pontos, ponto alto duplo, 2 pontinhos baixos, ó, 1, 2, até faltar 2 pontinhos para chegar aqui no final. Ó, finalizei aqui um ponto alto duplo e faltam 2 pontinhos para chegar no final. Então, nesse aqui, ó, eu já vou fazer 2 pontinhos baixos, ó, esse primeiro, dou a laçada na agulha, venho aqui na quarta correntinha desse lado de cá, ó. Na quarta correntinha e faço um ponto alto duplo. E no mesmo pontinho já faço mais outro aumento, ó, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o trabalho no mesmo pontinho, faço um ponto alto. No próximo pontinho também faço 2 pontos altos, ó, 2 aumentos. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no final. No final eu faço um aumento, tá? Um somente. Aí depois eu retorno fazendo meus pontinhos baixos com um ponto alto duplo, sendo que só tem aumento no primeiro desse lado. E chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer os 2 aumentos novamente. Cheguei aqui, ó, no último pontinho. Vou fazer aqui um ponto baixo. Tinha feito ponto alto duplo, né? E aqui eu já faço 2 pontos baixos, que são 2 aumentos, né? 2 laçadas na agulha, eu venho aqui, ó, na quarta correntinha e já faço o meu ponto alto duplo, que eu acabei de fazer 2 pontos baixos, né? Ó, faço o meu ponto alto duplo e mais um ponto baixo no mesmo ponto. Pronto, agora vamos iniciar a 7ª e última carreira. 1, 2, 3, 4 correntinhas, viro o trabalho, já faço o ponto baixo ou alto no mesmo pontinho. No próximo pontinho já faço mais outro aumento, ou seja, 2 pontos altos. E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar no final. Chegando ao final, eu retorno para a gente continuar e unir as partes. Finalizei aqui a última carreira e agora vamos começar a trabalhar a emenda das partes aqui, ó. A outra parte que fizemos anteriormente é essa daqui. Vou medir aqui pra você, tá? Pra você ver. Olha, cada parte dessa aqui tá do mesmo tamanho, tá, gente? Então, tá medindo aqui, ó. Vou ajustar assim, ó. 15 centímetros, tá vendo aqui, ó? Ó, vou ajustar aqui do início. Dá quase 15. Eu vou colocar como se fosse 15, tá? 15 centímetros. Então, aqui... e aqui no meio, essa aqui é a parte da frente, tá? Então aqui no meio eu vou deixar um espaço de 2 centímetros para o caseado que a gente vai fazer para os botões, tá? Então, aqui ó, 15 com mais 15, 30, com mais 2 centímetros, 32. Então, só aqui na parte da frente a gente já tem 32 centímetros, né? Eu vou ter que trabalhar um cordão de correntinhas para trabalhar toda a circunferência, já juntando com essa parte aqui da frente. Precisamos, para isso, da largura do busto, tá? Então, a largura do busto, a circunferência do busto, no tamanho P, gira em torno de 85 centímetros. Só que dessa medida, eu vou reduzir 5 centímetros, porque chegando na altura do seio, eu vou fazer alguns aumentos para o encaixe do seio, para ficar perfeito, tá? Então, vou trabalhar com 80 centímetros, 32 centímetros, 80 centímetros menos 32, eu vou ter que trabalhar então 48 centímetros de correntinha, não com esse parte aqui que tá do novelo não, esse fiozinho que deixamos aqui na primeira parte, tá? Ó, então vou ter que trabalhar aqui, ó, 48 centímetros de correntinhas, tá? Já fiz uma correntinha, eu vou fazer aqui, ó, 48 centímetros.
Finalizei aqui, ó. Aqui a segunda parte, né? Fiz aqui na primeira parte e fiz 75 correntinhas para dar os 48 centímetros, olha. Aí você dá uma leve alongadinha só, tá vendo aqui, ó? Ó, foi bem leve, ó. Se eu esticar mais, ela vai para 52, tá? Deu uma leve alongadinha, ela ficou aqui com 48 centímetros, tá? Ó. E agora eu vou vir do outro lado aqui, ó, tá vendo? A peça é assim, né? Então aqui, ó, eu venho aqui do jeito que tá aqui, sem torcer as correntinhas, tá? Aí eu venho aqui desse lado de cada peça, ó, que é essas correntinhas passar para as costas, assim, tá vendo? Eu vou virar aqui para ficar mais fácil você entender, tá? Ó. Aí eu giro assim, para não ficar torcida as correntinhas aqui. Aí eu venho desse lado, ó. Não é do lado que tá parado o fio, é do outro lado, tá? E emenda aqui a carreira com um ponto baixíssimo aqui nas correntinhas aqui, ó. Ó, vem aqui nessa correntinha e emenda a carreira aqui com um ponto baixíssimo, assim, ó. Aí eu vou fazer uma correntinha aqui, ó. E puxo essa laçada, ó. Deixar assim, desse jeito. Depois eu emendo, tá? Ó. Ficou assim, ó, de um lado, do outro, tá vendo? Vai ficar assim, ó, nossa peça, ó. Certo? Agora a gente vai voltar trabalhando a nossa carreira de ponto baixo com ponto alto duplo, que eu faço a correntinha, viro o trabalho, e aqui a gente não vai mais fazer aumento, tá? Aqui, ó, um ponto baixo, duas laçadas na agulha, faço o ponto alto duplo. Vou fazer isso até chegar aqui. Chegando aqui eu volto pra gente fazer aqui nas correntinhas, tá? Mas não tem segredo, é a mesma coisa, ó. 2 pontos baixos, 1, 2, um ponto alto duplo, ok? Cheguei aqui, ó, onde vamos fazer aqui a correntinha, ó. Fiz um ponto baixo, ó, um ponto baixo somente. No próximo eu faço mais um ponto baixo, vendo? Próxima correntinha. Duas laçadas na agulha, eu vou na próxima correntinha e faço um ponto alto duplo. E nisso, tá vendo? Eu tô caminhando com um fiozinho que eu acabei de trabalhar com ele. Soltei aqui, ele daqui emendou as partes, tá? Aí agora eu vou na próxima correntinha, do mesmo jeito, ó, um ponto baixo, na próxima um ponto baixo, na próxima um ponto alto duplo. Aí eu vou seguir fazendo isso, ó, dessa maneira, até passar por toda essa correntinha aqui, vou passar por essa parte aqui também do mesmo jeitinho que eu tava fazendo e chegar aqui no final. Finalizei aqui, gente, olha só, fiz os 2 pontinhos e ficou faltando um pontinho apenas aqui. Então, eu não vou fazer o ponto alto duplo aqui, porque senão onde eu vou finalizar ele? Eu vou fazer mais um ponto baixo, tá? Ó, vem aqui na correntinha, ó, e faço o ponto baixo. Pronto. Agora, gente, vou fazer somente carreira sobre carreira, repetição. Uma carreira de ponto alto aqui, ó, 3 correntinhas, viro o trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto. Não tem aumento, não tem diminuição. Por enquanto, não. Vamos fazer algumas carreiras somente de ponto sobre ponto. Aqui, ó. Primeiro eu faço a carreira de ponto alto e depois eu venho fazendo a carreira de dois pontos baixos e um ponto alto duplo. Aí depois uma carreira de ponto alto, uma carreira de 2 pontos baixos e um ponto duplo, tá? Ponto alto duplo, tá? Vou fazer assim, ó, ele vai aumentar aqui, ó. Vai aumentar aqui assim, ó, desse jeito aqui, nas costas, tudinho. E aqui na frente também, ok? Vou fazer e retorno quando a gente começar a fazer o aumento para o encaixe do seio. Finalizei aqui essa primeira parte, olha só, ó. Como é que tá? Eu vou medir aqui pra você, ó. Medir essa parte aqui, a parte das costas. Eu fiz no tamanho P, 11 centímetros. Se você quiser o colete um pouco maior, mais comprido, pode fazer mais centímetros, 12, 13 centímetros, esse tamanho, tá bom? Mas outros tamanhos eu deixar medido pra vocês. Aqui é a primeira parte antes dos aumentos, tá? É o comprimento antes dos aumentos. Aí aqui, ó, olha só. Eu coloquei uns marcadores aqui. A nossa peça tá assim, né? Agora a gente vai fazer um aumento, umas carreiras de aumento para ficar o encaixe perfeito aqui dos seios, tá? Então, olha só, o distanciamento entre os seios, a distância entre os seios no tamanho P, fica em torno de 20 centímetros, tá? De 19 a 20 centímetros, colocando como se fosse 20. Lembra que a gente deixou 2 centímetros aqui, ó, para fazer a abertura, para colocar os botões? Então, 2 centímetros de cada lado, então ficou aqui, ó. Eu vou marcar aqui, ó. Marquei 9 centímetros, que seria
10 centímetros, né? Que é 20, eu tô colocando um distanciamento de 20 para esse tamanho, tá? E aqui, ó, é o distanciamento entre os seios, tá? Entre os aumentos, tá? Então, aqui, ó, 9 centímetros, com mais 1 centímetro que eu tô deixando de cada lado aqui, fica 2 centímetros aqui, então fica 1 centímetro de cada lado. Então, fica 10, né? Então, aqui eu vou marcar aqui, ó, os 9, e vou contar quantos pontinhos deu de um lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. No pontinho número 14 eu marquei 9 centímetros. Do mesmo jeito do outro lado. 9 centímetros, marquei o 14. Agora, isso, gente, eu acabei de fazer a carreira de ponto baixo. Agora, os aumentos a gente vai fazer sempre na carreira de pontos altos, tá? É mais fácil para fazer assim, tá ok? Então aqui, ó, vamos iniciar aqui a carreira de pontos altos, ó, 3 correntinhas, viro o trabalho, vou fazer ponto sobre ponto, até chegar aqui onde está o marcador. Cheguei aqui, ó, onde está o marcador, vou retirar aqui o marcador. E vou fazer aqui onde estava o marcador, vou fazer um ponto alto, 2 pontos altos, e 3 pontos altos, ou seja, eu fiz 2 aumentos, tá? E agora eu sigo fazendo ponto sobre ponto, ó, ponto sobre ponto aqui, ó, tudinho, aqui, ó, ponto alto, até chegar aqui nesse marcador. Nesse marcador, a gente vai fazer novamente 3 pontos altos, tá? E continuo fazendo ponto sobre ponto. Depois eu retorno fazendo a carreirinha de ponto baixo com os pontos altos duplos, tá? Do mesmo jeitinho. Ah, gente, ó, é importante, é você tentar sempre deixar os pontos altos em relevo aqui, ó, os pontos altos duplos entre os pontinhos, tá vendo? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, depois que eu emendei aqui, eu tive que iniciar uma carreira deixando 3 pontos baixos, aí na seguinte era só um ponto baixo, ó, 3, 1... Aí 3, para poder ficar sempre assim, ó, intercalado, tá vendo? Não ficou um pontinho embaixo do outro, ficou bem bonitinho, tá? Então, aí eu vou fazer essa carreira finalizar a carreira de ponto alto, fazer os 3 aumentos aqui, os 3 pontinhos aqui onde está o marcador, 2 aumentos, na verdade, né? Continuo fazendo ponto alto, depois retorno fazendo a carreira de pontos baixos, com pontos altos alongados, normalmente até chegar aqui ao final. E chegando aqui ao final, eu retorno que a gente vai fazer mais uma carreira de aumento. Tá? Finalizei aqui a carreira, olha só, eu fui, né? Fiz a carreira de ponto alto, fiz os aumentos aqui, tá vendo? Aí retornei fazendo os pontinhos baixos com pontos altos duplos, tá? E aí, gente, olha só, eu marquei aqui, ó, bem no meio aqui, tá vendo onde teve o aumento? Eu segui e marquei o pontinho de cima, tá vendo? O pontinho do meio, tá vendo? Marquei o pontinho de cima com esse marcador roxo. Aí contei, pulei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos, no sexto marquei com esse amarelinho. Do mesmo jeito aqui do outro lado aqui, ó, no sexto marquei com amarelinho. Fiz do mesmo jeito desse lado, no pontinho do meio coloquei o roxo, pulei 5 no sexto, marquei com amarelinho e aqui também. Por quê? Eu vou fazer agora aumento nessas carreiras, nessa próxima carreira agora, todos esses marcadores que estão aqui, tá? Para o tamanho P, gente, olha só, você pode fazer 2 pontinhos, ou seja, um aumento em cada um desses marcadores aqui, tá? Só que para o tamanho P convencional, porque eu uso o tamanho P, contudo, meus seios não são tão pequenos, entendeu? Então, eu vou fazer 3 pontinhos em cada marcador desse aqui, tá? Só para o tamanho P que eu recomendo fazer 2 pontinhos, para os demais não, coloca 3 pontinhos, tá? Então, como o meu seio não é tão pequeno, eu vou colocar 3 pontinhos em cada um desse marcador, tá? Então, aqui, ó, vou virar o trabalho, fazer as 3 correntinhas iniciais para ficar do tamanho, da altura do meu ponto alto, e vou fazer ponto alto sobre cada pontinho até chegar aqui no primeiro marcador. Cheguei aqui no primeiro marcador, vou retirar o marcador daqui, e aqui onde estava o marcador, eu já vou colocar 3 pontinhos, lembrando que, no caso, tamanho P normal, coloca somente 2 pontinhos em cada marcador, tá? No meu caso, eu vou colocar 3, tá? Então, em cada um desses marcadores aqui, eu vou colocar 3 pontinhos, ó, aqui
e nesses aqui também. Depois eu volto fazendo minha carreira de pontos baixos com pontos altos duplos, normalmente, e aí eu vou fazer mais algumas carreiras normalmente, tá? Sem aumento agora, tá? Aí vem a outra carreira de ponto alto, depois a outra carreira de ponto baixo com ponto alto duplo, até chegar a uma certa altura pra gente começar a dividir a cava e o decote. Finalizei aqui essa parte, gente, olha só como tá ficando, tá vendo aqui? Olha só. O encaixe do seio aqui, ó, como fica bacana, tá vendo? Olha, deixa eu mostrar pra você aqui, ó, tá vendo? Fica bem legal, não fica? E olha só, eu fiz aqui, ó, contando, ó, que essa aqui foi a última carreira de aumento, tá vendo? Eu fiz mais 2 carreiras sem aumento. Então, medindo aqui, ó, vou medir pra você ver desde quando a gente fez aqui a primeira carreira de aumento. Essa aqui vai ser o raio do bojo, tá bom? Do encaixe do seio. Isso aqui é o tamanho, o raio, o que é, gente? É o bojo, digamos assim, é toda essa parte redonda aqui. E o raio é a metade dele, tá bom? Então, esse raio aqui, ó, o tamanho P, 8 centímetros, tá? Contando aqui, ó, a partir de onde iniciamos aqui o aumento, até onde paramos aqui agora, tá? Para o tamanho P e M, 8 centímetros tá bom de raio, tá? Para outros tamanhos, eu vou deixar a medida na descrição, tá ok? Aí só você ver lá, o raio é isso aqui. Você continua fazendo pontos, carreiras sem aumento, até chegar no raio ideal para o tamanho que você deseja. No meu caso aqui, 8 centímetros, tá ok? E aí, gente, olha só, você tá vendo que tem alguns marcadores aqui. Eu vou te mostrar como eu cheguei nessas marcações, tá? Ó, eu vou abrir a peça e contando assim com a peça aberta, eu tenho ao todo aqui, ó, 134 pontos, tá? Então, 134 pontos dividido ao meio, eu fico com 67. Então, contando a partir desse marcadorzinho amarelo aqui pra cá, 67 pontinhos. E desse amarelo pra cá, 67 pontinhos também, tá? Então, lembra que a gente deixou um espaço de 2 centímetros aqui na frente para fazer a parte do botões, para colocar os botões, o caseado? Então, esses 2 centímetros a gente vai deixar aqui também. Vou deixar aqui, ó, 2 pontinhos. Onde estão esses 2 marcadores? Eu não vou contar com ele, que é o espaço que eu deixei na frente. Eu também devo deixar aqui atrás, tá? Então, eu fiquei com 66 pontinhos aqui, ó, tá? 66 pontinhos. E dividindo ao meio, vai ficar 33 pontinhos para um lado e 33 pontinhos para o outro. Aqui eu marquei o número 33 para esse lado. Aqui, contando para cá, dá 33 também, tá? É aqui que nós vamos dividir já a parte da frente e a parte de trás aqui na cava já também. Tá vendo aqui, ó? Tem 33 contando com esse marcador para cá e 33 contando para lá. Eu marquei no mesmo sentido aqui, ó, do primeiro aumento que eu fiz aqui, tá vendo, ó, o primeiro aumento, cadê o primeiro, aqui, ó, primeiro aumento, segui aqui, ó, marquei aqui o mesmo pontinho, que a gente agora vai começar a fechar o bojo também. Além de dividir aqui a cava, a gente vai começar a fechar também. E nós vamos começar a fechar conforme iniciamos também. Aqui primeiro, uma diminuição aqui em cima, tá? Começamos com um aumento, não foi? Depois que fizemos 3. Então, vamos fazer uma diminuição aqui em cima. Eu vou fazer, gente, eu te expliquei como foi que eu fiz a divisão, né? Primeiro, vou explicar de novo aqui, gente, vou enfatizar. Primeiro você conta quantos pontinhos você tem ao todo, aí divide ao meio. Eu coloquei o marcador amarelo, ficou um tanto para um lado, um tanto para o outro. Onde estão os marcadores amarelos, deixei esses 2 pontinhos aqui para ser os 2 centímetros de espaço que eu deixei na frente também, ok? Aí então contando, tirando esse pontinho aqui, eu divido ao meio de novo. De um lado aqui eu divido ao meio de novo, que cheguei aqui no meu caso com 33 para um lado, 33 pontinhos para um lado e 33 pontinhos para o outro. Aqui, bem aqui, vai iniciar a nossa cava, tá? Bem aqui, ó. Onde está o pontinho 33, tá? Essa aqui é o 33 na parte da frente e o 33 na parte de trás, tá ok? Então, agora eu vou iniciar a carreira de pontos altos, já fazendo a diminuição, tá? E fazer também a divisa da cava. Eu vou fazer até chegar nesse pontinho aqui, ó. Próximo desse pontinho aqui, eu retorno pra gente fazer a diminuição, tá? Então, aqui, ó, na carreirinha de ponto alto, tá? Ó, 3 correntinhas, viro o trabalho e vou fazendo ponto alto sobre cada ponta de base. Olha só, cheguei um pontinho antes de onde está o marcador, vem aqui, ó, onde nós fizemos a primeira aumento aqui, tá vendo? Ó, no mesmo sentido, no mesmo pontinho, tá? E agora, ó,
vamos fazer a diminuição pegando um pontinho antes do marcador, o pontinho do marcador e um pontinho depois do marcador, que lembra que nós fizemos aumento com 3, tá? Se você estiver fazendo aumento com 2, então vai ser só 2 pontinhos, tá bom? Então aqui, ó, eu vou tirar o marcador e vou fazer a diminuição. Aqui, ó, eu faço aqui a metade do ponto alto no primeiro, seguro, dou a laçada, vou no segundo pontinho, faço a metade do ponto alto novamente, seguro, dou a laçada e vou no terceiro e faço a metade do ponto alto e fecho tudo junto. Ó, fez a diminuição. Agora eu sigo fazendo ponto alto sobre cada ponto de base, até faltar 2 pontinhos para chegar aqui nesse marcador aqui, que é a divisa da cava. Cheguei aqui, deixei 2 pontinhos sem fazer, tá vendo aqui, ó, conforme falei, aqui é a divisão da cava, né, ó, tá vendo? Aqui é a divisão da cava, deixei 2 pontinhos sem fazer. Agora eu vou retornar fazendo o ponto, a carreirinha de ponto baixo. Essa a gente não faz diminuição e nem faz aumento, tá? Fazer aqui, ó, a carreirinha de ponto baixo, fazendo os pontos altos duplos também, tá? Para dar o nosso relevo aqui, até chegar aqui ao final. Chegando ao final aqui, eu retorno para a gente já começar a fazer as diminuições aqui no decote, na cava e ainda aqui na frente também. Então, as diminuições serão feitas somente nas carreiras de pontos altos, ok? Olha só, finalizei aqui a carreirinha de pontos baixos, olha como tá ficando. Que legal, né, gente? Olha, fica muito bacana. Então, agora, olha só, eu coloquei um marcador aqui, ó. Esse aqui foi o primeiro aumento. Depois a gente fez os aumentos aqui, ó, na outra carreira. A gente fez aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui, o primeiro aumento, contando aqui da abertura aqui, ó, do decote pra cá, que é o primeiro aumento, o segundo e o terceiro. Então, eu vim no pontinho do meio aqui, ó, me direcionei no ponto do meio do aumento, tá vendo aqui, ó, tá... E marquei aqui em cima, porque aqui a gente vai diminuir. Esse aqui vai ser o pontinho do meio também pra gente fazer a diminuição. Então, eu vou voltar aqui, ó, fazendo pontos altos, só que eu vou ter que fazer uma diminuição aqui já no início agora, tá? Na parte da frente aqui, ó, tá? Na parte da frente vamos fazer uma diminuição. Então, aqui, ó, 1, 2 correntinhas, na diminuição vai ser essa. No lugar faz 3 correntinhas, a gente faz somente 2, tá? E faço o pontinho alto no ponto seguinte, ó, ponto alto, eu vou fazer ponto alto até faltar um pontinho antes do marcador. Antes de chegar no marcador. Cheguei no pontinho antes do marcador, tá vendo aqui? Agora aqui eu vou retirar esse marcador aqui já. Já vou retirar ele e fazer a diminuição aqui, ó. Ó, eu vou pegar o que tava o marcador, um antes do marcador e o depois do marcador. Do mesmo jeito que eu fiz a diminuição antes, tá? Ó, aqui, ó. Faço metade do ponto alto, dou a laçada, vou no ponto seguinte, faço a metade do ponto alto, dou a laçada, vou no ponto seguinte, faço a metade do ponto alto, dou a laçada e fecho tudo junto. Agora eu vou fazer 5 pontos altos, ó. Lembra que a gente deu um espaço de 5 pontinhos entre um aumento e o outro? 1, 2, 3, 4, 5. Aí aqui eu vou fazer outra diminuição, ó. Ó. Metade do ponto alto, no ponto seguinte a metade do ponto alto, no ponto seguinte a metade do ponto alto, fecho tudo junto. Novamente, 5 pontos altos, que a gente fez 3 aumentos, né? 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu faço a diminuição, ó. Metade do ponto alto, metade do ponto alto e mais uma vez metade do ponto alto e fecho tudo junto. Pronto, ficou um pontinho aqui, vou fazer um pontinho nesse que sobrou aqui. Olha como tá fechando, tá vendo? Ó, agora eu vou retornar de novo fazendo agora, vou fazer aqui, ó, a diminuição no início e no final na carreirinha de pontos altos. Agora vamos retornar fazendo a carreirinha de ponto baixo, normalmente, tá? Então, vou fazer aqui minha carreirinha de ponto baixo normalmente. Chegando aqui ao final, retorno pra gente iniciar uma nova carreira de pontos altos. Olha só, finalizei aqui, só que eu voltei aqui para te mostrar uma coisa. A gente vai fazer o último pontinho baixo no ponto alto. Nas 2 correntinhas que a gente subiu, lembra que eu falei que era diminuição? Não faremos ponto baixo aqui, ó, no ponto alto, tá? Ó, fiz a correntinha, faço 1, 2 correntinhas novamente. E agora, gente, é a carreira normal que a gente vai fazer, tá? A única diferença é, aqui no início, a gente vai fazer somente 2 correntinhas e vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto,
ó, até faltar 2 pontinhos para chegar aqui no final, porque aqui a gente vai fazer outra diminuição, tá? Então agora não tem diminuição mais aqui no meio, tá? É só ponto alto sobre ponto alto. Olha só, olha gente, como tá ficando, tá vendo? Falta 2 pontinhos aqui, ó, e nesses 2 aqui a gente vai fazer uma diminuição, ó. Faça metade do ponto alto, dou a laçada, faça metade do ponto alto de novo e fecho tudo junto. Gente, agora vamos repetir carreiras assim. A próxima carreira agora vai ser normalmente a carreirinha de ponto baixo com ponto alto duplo. Aí quando eu chegar aqui ao final, retornando com a carreira de pontos altos, eu faço novamente 2 correntinhas e retorno com pontos altos até faltar 2 pontinhos aqui desse lado. Aqui no último aqui eu faço outra diminuição de novo. E vou fazer dessa maneira até chegar a uma certa altura, tá, gente? Olha só, finalizei aqui, fiz 2 carreiras, né? Eu parei aqui nessa, ó. Nós estávamos fazendo essa de carreira aqui de diminuição, essa aqui, fiz mais essa também. E aqui, ó, essa aqui foi a carreira que a gente fez diminuição aqui no meio, tá vendo a diminuição aqui no meio, ó? Aqui. Então, fiz 2 carreiras fazendo diminuição, tanto do lado do decote quanto do lado da cava, tá? Aqui, ó, 1, 2. Agora, nós não vamos mais fazer diminuição do lado da cava, somente do lado do decote, tá vendo? Aqui, ó, somente desse lado. Aqui vai subir reto agora, ok? Vou fazer algumas carreiras dessa maneira e retorno pra gente continuar. Ó, alcancei a altura que eu preciso, olha como ficou, tá? Gente, ó, contando aqui, ó, a partir daqui da cava, contando somente as carreiras de pontos altos, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras de pontos altos, parei na carreira de ponto baixo com ponto alto duplo, tá? E ficou medindo aqui, ó, num tamanho P, 21 centímetros, tá? A cava. Você mede aqui, ó, a cava, tá bom? Vou cortar o fio, deixando um pedaço para costurar depois o ombro, tá? Ó, esse pedaço aqui, tá bom? Para costurar, vou cortar assim para não desfiar, tá? Ó, pronto. Vou puxar aqui um pouquinho para não desfazer. Vou puxar aqui, depois eu desmancho, tá? Ó, fiz uma correntinha e puxei aqui, deixei aqui. Agora, veja bem, pro outro lado, a gente vai fazer igualzinho fizemos desse lado aqui. Mesmo jeito das diminuições, a mesma coisa, tá bom? A única diferença aqui, ó, a gente começou aqui pelo decote, não foi? Desse lado aqui, que nós paramos aqui e voltamos. Aqui a gente vai começar por aqui, tá? Vamos começar por aqui, e porque senão vai dar errado aqui na contagem das carreiras. Então aqui, ó, aqui a gente deixou 1, 2 pontinhos sem fazer e fizemos no terceiro. Então aqui a gente começa aqui, ó, tô no ponto 33, pulo 1, 2, no terceiro eu começo aqui, tá? E é o seguinte, deixa eu fazer aqui o primeiro pontinho aqui com você, assim, ó. Eu gosto de fazer desse jeito, assim. Aí faço 1, 2 correntinhas, aí eu vou fazer minha carreirinha de pontos altos normalmente, como fizemos desse lado, tá? Ó, aqui. Aí depois, gente, lembrando que aqui a gente iniciou com 2 correntinhas, né? Diminuição a gente fez desse lado. Aqui vai ser o contrário, tá? Aqui desse lado que a gente vai iniciar com 2 correntinhas nas diminuições, e aqui vai ser as diminuições normal, tá? Para fazer diminuição, pega o último pontinho, o penúltimo pontinho e o último fecha tudo junto, ok? Então é só isso, gente. Não tem diferença não, tá? Vou seguir fazendo esse lado aqui também. Aí na hora que eu finalizar, eu volto pra gente começar a trabalhar. Finalizei aqui, ó. Tinha feito esse lado. Aí já fiz esse outro lado aqui também. Olha só como ficou. Agora ficou... Aí fica assim, gente, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, ó. Fica assim, tá? Ó. Agora vamos fazer a parte das costas, tá? Olha, importante, a mesma quantidade de pontos que tiver de um lado tem que dar do outro também, tá? Tem que estar certinho. E agora você lembra que aqui, ó, aqui foi a divisão, né, da parte da frente. Nós pulamos aqui 2 pontinhos e iniciamos no terceiro. Faremos do mesmo jeito, ó, aqui, tá vendo? Muita marcação aqui. Aí eu vou pular 2 pontinhos e iniciar no terceiro. Aí, gente, ó, que né, a parte das costas é mais fácil que a parte da frente, tá? Aqui, ó. Vou pular 1, 2, no terceiro aqui eu vou introduzir a agulha. Puxar, fazer aquela laçadinha que eu faço aqui, ó. Essa primeira carreira, conforme fizemos aqui, ó, também, nessa parte não tem diminuição. A diminuição que teve foi aqui no meio, tá? Então aqui no início e no final não tem diminuição, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas e vou seguir fazendo ponto sobre ponto até chegar ao final.
Até chegar aqui, ó, 3 pontinhos antes desse marcadorzinho amarelo aqui. Ó, finalizei aqui, falta aqui, ó, 2 pontinhos para chegar no marcador amarelo. E agora eu vou retornar fazendo a carreira de ponto baixo com ponto alto duplo até chegar normalmente aqui no final, ó. Aí depois, lembra que aqui a gente fez... Essa carreira não teve diminuição, tô falando diminuição desse lado aqui, tá? Do lado da cava, tá? Essa carreira aqui teve diminuição, essa também teve e essa não. Ou seja, tivemos 1, 2, 3 carreiras de diminuição. Então agora, aqui a gente também vai fazer essas 3 carreiras de diminuição também, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer a carreirinha de ponto baixo com ponto alto duplo e retorno para a gente iniciar a carreira de diminuição para eu te mostrar. Finalizei aqui a carreira de ponto baixo com pontos altos duplos, olha só como ficou. E agora a gente vai fazer então, gente, iniciar as carreiras de diminuição. As mesmas carreiras que a gente fez diminuição aqui, ó, 3 carreiras de pontos altos aqui na cava, a gente fez diminuição, tá? Então vamos fazer a sequência também de 3 carreiras de pontos altos com diminuição no início e no final aqui da carreira. Só aqui, no caso aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, que tudo vai ficar pro lado de dentro aqui, ó, na cava, tá? Aí, depois a gente vai seguir fazendo reto, porque foram 3 carreiras de diminuição aqui somente. E a diminuição aqui no início, você já sabe, né? Que é aqui, ó, inicia com 2 correntinhas, viro o trabalho e vou fazer os meus pontos altos normalmente aqui, ó. Normalmente, até faltar 2 pontinhos para chegar aqui. Chegando aqui nesses 2 pontinhos, a gente faz a diminuição. Metade do ponto alto e metade do ponto alto, faz tudo junto. Aí depois eu volto fazendo uma carreira de ponto baixo com ponto alto duplo, normalmente. E aí chegando aqui no final, inicio mais uma carreira de diminuição no ponto alto. Depois eu volto fazendo uma carreira de ponto baixo com ponto alto duplo, normal. E inicio novamente uma carreira de pontos altos com diminuição no início e no final. Aí depois vai fazer algumas carreiras reta, conforme fizemos desse lado aqui, ó, tá? Reta aqui sem diminuição nenhuma, tanto de um lado quanto do outro, até eu ficar com 9 carreiras de pontos altos, porque aqui, ó, nós ficamos com 11 carreiras de pontos altos, né? Vou ficar com 9, porque eu vou ficar com 2 carreiras a menos para aqui a gente fazer outra divisão. Finalizei aqui, ó, as 9 carreiras, tá vendo, ó, de pontos altos, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí eu parei aqui já na carreira de ponto baixo, tá vendo, ó, já fiz ela. Então agora é o seguinte, aqui, ó, no meu ombro, aqui, tá vendo, ó, na parte da frente, eu fiquei com 10 pontinhos. Aqui eu quero que a parte das costas, aqui desse lado, faça uma leve curvinha assim, ó, tá? Fechando, começando mais aberto e fechando. Então, eu vou fazer aqui, ó, na carreira de ponto alto número 11, número 10, tá? Porque aqui são 11 carreiras de pontos altos. Então, a gente vai fazer 2 carreiras de diminuição nas carreiras de pontos altos, tá? Então, aqui eu vou iniciar normalmente, ó, com as 3 correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto. No caso aqui, eu vou fazer 10 pontos altos. A mesma quantidade que eu tenho aqui na frente, vou fazer aqui agora, 10, tá? 1, 2, 10 pontinhos aqui, ó. Fiz os 10 pontos e agora vamos fazer um pontinho de diminuição para dar aquela curva. Ou seja, no próximo ponto eu faço a metade do ponto alto, dou a laçada, mais uma vez no próximo pontinho faço a metade do ponto alto e fecho tudo junto, ó. Aí no caso fiquei com 11 pontos, né? Ó, agora eu vou fazer a carreira de ponto baixo com ponto alto duplo normalmente. Aí vou retornar fazendo pontos altos e deixando 2 pontinhos aqui pro final, ok? Finalizei aqui, ó, faltam os 2 pontinhos e aqui nesses 2 pontinhos a gente vai fazer novamente uma diminuição, ó, um ponto alto. Faço a metade do ponto alto, dou laçada, vou no próximo pontinho, faço a metade do outro ponto alto e fecho tudo junto, ó. Agora eu já fiquei com os 10 pontinhos. Agora é o seguinte, eu volto fazendo a carreirinha de pontos baixos com ponto alto duplo e depois eu volto fazendo uma carreira a mais de pontos altos. E veja, aqui, ó, eu parei na carreira de pontos baixos com pontos altos duplos. Vou fazer a carreirinha de pontos baixos com ponto alto duplo e depois eu volto fazendo mais uma carreira, que é a carreira que a gente vai costurar o ombro, tá? Aí a próxima carreira de ponto alto vai ser 10 pontos altos sem aumento e sem diminuição. Finalizei, ó, fiz a carreirinha de pontos altos também, ó, tá vendo aqui? Então aqui na parte de trás vai ficar uma carreira a mais de pontos altos, tá? Parei na carreira de pontos altos. Agora eu vou cortar o fio
Não vou deixar muito pedaço para costurar, porque eu já deixei aqui na parte da frente, tá vendo, ó, o fio para costurar. Aqui eu vou cortar, ó. Cortei aqui. Vou puxar aqui, deixar aqui na espera, depois eu vou costurar, tá? Agora eu já vou mostrar pra você como a gente vai iniciar do outro lado, tá? Fazer o outro ombro aqui na parte das costas, tá? Lembra que a gente deixou aqui na parte da frente 10 pontinhos, né? E aqui a gente fez, trabalhou com 2 a mais, que a gente fez uma diminuição aqui, lembra? Pra fazer a curva? Então aqui, ó, como vamos começar desse lado e não conforme começando do outro lado, que tem que seguir a trama do ponto, né? Então, vou contar aqui, ó, 12 pontinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No 12º, eu vou introduzir a agulha e vou puxar aqui o fio, ó. Aí você lembra como faz a diminuição, que agora a diminuição vai ser feita aqui no início e não no final, conforme fizemos do outro lado. Lembra que para fazer a diminuição no início a gente faz só 2 correntinhas e um ponto junto? Então, aqui, ó. 1, 2 correntinhas, já fiz a primeira e a segunda aqui, aí eu vou e faço, agora eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto alto, que aqui, ó, esses 2 aqui já ficou sendo a diminuição, tá? Vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar no final, e chegando no final vou retornar com a carreirinha de pontos baixos e ponto alto duplo, para depois fazer uma nova carreira de diminuição, ou seja, iniciar com 2 correntinhas e um ponto alto no seguinte, mas eu volto fazer com você essa nova carreira. Ó, cheguei aqui na final da carreira de pontos baixos com os pontos altos duplos e agora vamos iniciar a nova carreira de diminuição. Ou seja, 2 correntinhas, vira o trabalho e agora faço ponto alto sobre cada pontinha, que esse já tá feito as 2 correntinhas, desse aqui, ó, vamos fazer ponto alto sobre ele. O outro também, vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, depois retornar fazendo nova carreira de ponto baixo com ponto alto duplo e finalmente fazer a última carreira de ponto alto conforme fizemos do outro lado aqui, ok? Aí só que esse lado desse fio que a gente não vai cortar. Aí eu volto pra gente costurar o ombro. Cheguei aqui ao final, ó, fiz a última carreira e agora vamos costurar o ombro. Não vamos cortar o fio que vem do novelo, vamos deixá-lo aqui, tá? Vamos alongar, vou fazer uma correntinha, tá? Para não correr o risco de descosturar, desfazer o ponto, e vou alongar bem. Agora, ó, tá vendo essa laçadinha que deixamos aqui na parte da frente? Inclusive, eu já costurei um lado, olha como fica perfeita a costura, ó. Tá vendo, ó? Fica bem legal aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você assim, ó. Viu? Aqui, ó, vamos desfazer aquela correntinha que a gente tinha feito aqui, né? Pra não desmanchar, tá? Desfaça a correntinha. Assim. Gente, tá chovendo aqui, eu acho que você deve estar escutando o barulho da chuva, mas eu preciso gravar, tá? Aí eu vou puxar a laçadinha aqui, ó. Ficou assim, tá? Vou colocar aqui o fio na agulha de tapeçaria. Vamos começar a costurar o ombro. A costura é bem simples, só que fica bem perfeito também. Ó, vem aqui, ó, passo pro lado avesso da peça, tá? Vamos costurar pelo lado avesso, tá? Assim, eu deixo essas laçadinhas aqui, assim, ó. Do avesso da peça. Aí, olha só, tá vendo aqui, ó, desse lado. Eu vou vir aqui no último pontinho, não é na correntinha que a gente acabou de fazer, tá? É no pontinho aqui, eu venho no último pontinho aqui, eu pego as 2 laçadinhas do ponto, passo. Ó, do outro lado foi simples, porque eu tinha deixado a costura aqui, não tinha esse fiozinho aqui, foi só costurar, tá? Pegar e costurar aqui só, tá? Então, aqui, ó. E, ó, detalhe, eu não fiz acabamento, tá vendo? Os fios estão aqui, porque a gente vai fazer umas carreirinhas de ponto baixo aqui em volta e a gente vai esconder esses fios nessa carreira. Não fiz acabamento nenhum, tá vendo? Ó, aqui como é que tá aí, ó. Ó, viu? É aqui, ó, do jeito que eu passei aqui, eu vou passar aqui por baixo do fio aqui, que eu vou ter que trabalhar com ele depois, e voltar lá onde o fiozinho saiu aqui, ó, do outro lado aqui, que é o que eu gosto de fazer 2 laçadinhas, né? E volta aqui nesse pontinho da frente de novo, ó. Aqui, ó, pegando sempre as 2 laçadinhas dos pontos, tá? Aí eu vou puxar bem. Vou ajustar bem o pontinho aqui, ó, puxar bem, ó. Pronto, primeiro pontinho. Agora aqui, ó, parei desse lado, eu pego as 2 laçadinhas desse lado, as 2 laçadinhas do ponto do outro lado, passo pra lá. Agora, do lado de lá, eu volto, pegando as 2 laçadinhas de um lado, as 2 do outro, venho pra cá. Do mesmo jeito, ó, tá vendo? A costura é isso aqui, ó, só isso.
até chegar ao final. Chegando ao final, vou fazer a última costurinha 2 vezes e deixar o fiozinho à espera ali, porque a gente vai arrematar depois, ok? Só isso, vamos continuar aqui a costura. Finalizei aqui, ó, cheguei no último pontinho, aqui eu vou voltar mais uma vez no último ponto, que eu gosto de fazer 2 voltas no início e no final, tá? Aqui, ó, mais uma vezinha, ó, e pronto. Ah, gente, sobre a costura, é importante que você não pule nenhum pontinho para dar certinho e também não aperte muito, ó. Fica muito bom a costura, tá vendo? Ó, fica um acabamento bacana. Agora eu vou deixar esse fiozinho aqui, ó, depois eu vou fazer um acabamento com ele, tá? Aí eu volto a peça pro lado direito, ó, assim. E eu vou trabalhar agora com o fio que eu tinha deixado aqui na espera, tá vendo aqui, ó? No caso, você fazendo do outro lado, só deixou o fiozinho aqui, que depois a gente vai cortar o fio pra fazer o acabamento aqui, tá? Mas como eu já deixei aqui, ó, porque foi a parte mais difícil que eu mostrei pra vocês, essa partezinha aqui. Então, do outro lado é mamão com açúcar, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Vou desfazer aqui, ó. Não precisa desfazer, tá? A correntinha feita, a gente vai fazer agora uma carreirinha de pontos baixos, abraçando esses pontinhos aqui na lateral. E aí, do jeito que eu parei aqui, ó, com a correntinha já, eu venho dentro aqui, ó, abraçar esses pontos altos aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer a carreirinha em volta aqui, todinha dessa cava aqui. Então, aqui, ó, do jeito que eu parei aqui na costura, eu venho aqui, ó, dentro, abaixo o ponto alto com 2 pontos baixos. Aí, na carreirinha aqui, ó, de pontos baixos, eu faço um ponto baixo. Na carreira de pontos altos, eu faço 2 pontos baixos. Na carreira de ponto baixo, eu faço um ponto baixo. E aí, ó, seguir fazendo isso aqui, ó, por toda a volta. E aqui embaixo, ó, tá aqui os pontinhos soltos, é só ponto sobre ponto, tá? Vamos fazer até chegar aqui no último pontinho aqui. Finalizei aqui a carreirinha de pontos baixos, olha só. Veja como ficou, ó. Ficou bonitinho. E agora vamos finalizar aqui, ó. No lugar de encerrar a carreira, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando a laçadinha de trás, ó. Sobre cada ponto baixo, eu faço um ponto baixíssimo, ó. Vou seguir fazendo por toda a volta, tá vendo, ó? Folgadinho, gente, do tamanho do ponto baixo, a mesma medida, tá bom? Aí eu faço por toda a volta até chegar no último pontinho. Chegando no último pontinho, eu vou cortar o fio, vou arrematar, mas eu não vou te fazer o arremate com você agora. Já vou iniciar outra cava, tá? Fazer a mesma coisa, fazer a carreirinha de pontos baixos, do mesmo jeito que eu fiz o A da primeira, né? Coloco o fiozinho aqui no início, faço carreirinha todinha de pontos baixos, aí depois eu faço a carreirinha de pontos baixíssimos e retorno pra gente fazer o acabamento juntos. Finalizei aqui, ó, já cortei o fio, deixando um pedaço para arrematar, veja bem. Eu deixei aqui, tá vendo aqui, ó? Iniciei o ponto baixíssimo nesse aqui, ó. Então, falta esse pontinho pra fazer ainda, tá? A gente vai fazer o acabamento sobre esse aqui. E eu fiz até esse, ó. Esse ficou sem fazer, tá ok? Então, do jeito que eu parei aqui com o ponto baixíssimo, eu vou puxar essa laçada toda aqui pra frente, tá? Vou pegar uma agulha de tapeçaria. Eu prefiro fazer com agulha de tapeçaria, mas tem quem faça com agulha de crochê também, tá? Coloco o fio aqui na agulha de tapeçaria e veja bem aqui, ó. Eu vou pular esse pontinho que falta fazer o ponto baixíssimo, vou no próximo que tinha feito, tá vendo aqui, a gente fez aqui, ó, aí eu pego as 2 laçadinhas de cima do ponto, normalmente, passo o fio aqui, ó, aí eu volto com o fio onde ele saiu, naquele pontinho que ele saiu aqui, tá vendo aqui, ó, e já levo o fio lá pra trás, ó, assim. Agora eu vou ajustar o tamanho do ponto, pra ficar o mesmo tamanho dos outros, ó, assim, ajusto assim, puxo, e olha só como fica. Aí aqui atrás eu vou caminhar com esse fiozinho aqui, ó, entre os pontos, assim, assim, ó. Aí eu vou caminhar aqui, ó, nos pontos baixos aqui, para eu poder queimar, tá? Ó, assim, caminhar mais 2 pontinhos, pronto. Verifico se tá do mesmo jeitinho, se tá bonitinho do outro lado, tá perfeito. Aí eu venho aqui com isqueiro, ó, no foguinho azul, lá, aquele foguinho embaixo aqui, tá? Não pego lá em cima não, porque senão fica preto, tá? Aqui e faço isso aqui, ó. Pronto, isso aqui não solta de jeito nenhum, veja bem, ó, tá vendo? Solta de jeito nenhum. Aí, gente, ó, já coloquei alguns marcadores aqui. Que aqui onde estão os marcadores, a gente vai fazer agora uma carreira de pontos baixos em volta de toda a peça, né? E onde estão os marcadores amarelos, aqui, ó, onde terminou a parte desse primeiro biquinho aqui, tá vendo, ó? Onde iniciou, quando eu emendei as 2 partes, os 2 biquinhos, tá vendo?
Aqui é a última carreira do biquinho. Eu coloquei aqui um marcador, que é onde finaliza a curva dele. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui também. Aí eu contei quantas carreiras que tem de biquinho aqui. Do biquinho que eu falo é a carreira de ponto baixo com ponto alto duplo, tá? Que é 1, 2, 3 na quarta. Aí eu coloquei aqui também, ó. 1, 2, 3 na quarta. E do mesmo jeito aqui, ó, desse lado, tá vendo aqui, ó? Aqui a gente fez reto, aí daqui pra cá a gente começou a fazer as diminuições, tá vendo? Ó, bem aqui, ó. E aqui eu marquei também, coloquei um marcador, e no mesmo sentido desse outro aqui também, ok? Onde estão os marcadores amarelos, eu vou fazer 2 pontos baixos. E onde está esse aqui, ó, bem na pontinha aqui, ó, tá vendo? Eu vou fazer 3 pontos baixos, tá? Agora eu vou pegar aqui o fio e vamos iniciar a carreira de ponto baixo. Eu vou iniciar bem aqui, ó, esse cantinho aqui, colocar a agulha aqui, ó, e vou puxar a laçada, fazer o que eu gosto. Ó, detalhe, gente, aqui, ó, importante. Tá vendo? Ficou somente essa laçadinha aqui. Aí, o que que eu faço? Eu vou introduzir a agulha mais aqui no meio, ó. Tá vendo aqui, ó? Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas fica melhor, tá? Fica mais firme. Eu passo o fio aqui por cima e prendo aqui, ó. Prendi. Aí eu vou no próximo pontinho aqui, ó. Eu abro o pontinho aqui no meio, entro dentro dele aqui, ó. E faço um ponto baixo. Aí eu venho aqui no próximo pontinho aqui, ó. Abro e faço um ponto baixo. No próximo ponto, você se direciona pela laçadinha aqui, tá vendo? Ó, a laçadinha. Aí eu me direciono por ela. Só que em vez de pegar somente ela, eu desço aqui a agulha e pego umas laçadinhas a mais aqui dentro, ó. Tá vendo? Eu vou fazer ponto baixo desse jeito aqui, ó. Até, ó, chegar aqui nessa parte do aumento, tá? Onde a gente vai fazer 3 aumentos nos biquinhos aqui, tá bom? Pronto, cheguei aqui, ó, onde estava o marcador, já retirei. Aqui, ó, gente, aqui na parte de cima, eu mostrei pra você que eu fiz um ponto baixo nas carreirinhas de ponto baixo, né? Fazendo aqui a parte do contorno, né? E 2 pontos baixos nas carreirinhas de pontos altos. Nessa parte do biquinho aqui, eu coloquei 3 pontos baixos na carreirinha de ponto alto, tá? Pra ele ficar mais bonitinho, assim, ó. Não retorcer, ok? Então, na carreirinha de ponto baixo, eu coloquei um ponto baixo, né? Abracei com um ponto baixo. E nos pontos altos aqui, ó, eu coloquei 3 pontos altos, ok? E aí agora eu cheguei aqui, ó, na parte onde a gente iniciou aqui, ó, onde fizemos o anel mágico. Tá bem apertadinho aqui, tá? Vou te mostrar aqui, então. Você pega uma agulha de tapeçaria e vem aqui, ó, enfia aqui, ó, pra fazer uma leve pressão pra abrir o pontinho aqui, ó. Tá vendo que abriu? Agora vamos fazer 3 pontos baixos somente nessa laçadinha, que é o único caso, vamos pegar uma laçadinha. E nisso, ó, tá vendo o fiozinho tá aqui? A gente vai deixar ele aqui, ó, abraçar ele junto, ó. Um pontinho, 2 pontinhos, 3 pontinhos. Agora eu vou ajustar de volta, ó. Ajustei, tá vendo, ó? Ó, apertei. E eu vou continuar caminhando com esse fiozinho, que eu vou queimá-lo depois também, tá? E agora eu continuo fazendo do mesmo jeito aqui, ó. Nas carreirinhas de pontos altos, eu faço 1, 2, 3, viu? Eu coloquei 3 pontinhos aqui no ponto alto, tá? Ó, deixa eu arrumar aqui. Ó, 3. Aí na carreirinha de ponto baixo eu coloco 1 ponto. Na carreira de pontos altos eu coloco 3. 1, 2, 3. Veja bem, olha como ficou o biquinho, tá vendo, ó? Fica bem bonitinho. Aí eu vou seguir fazendo desse jeito aqui, ó, até chegar aqui, ó. Aqui eu faço com você mais uma vez, tá? Cheguei aqui, onde está o marcador, na carreirinha de ponto baixo, né? O próximo ponto já é ele. E aqui onde estava o marcador, no lugar de eu fazer um pontinho baixo conforme eu estava fazendo anteriormente, eu faço 2. Só para fazer mais a curvinha aqui, tá? E agora eu sigo fazendo normalmente, gente, ó. 2, agora aqui, ó, será 2 pontos normal, tá? Não serão 3 pontos baixos aqui na carreirinha de pontos altos, não. Serão 2 aqui, ó. Conforme fiz aqui, 1, ó. 2 na carreirinha de ponto baixo, 1 na carreira de ponto alto, 1, 2 na carreira de ponto baixo, 1, tá vendo, ó? Agora eu sigo fazendo normalmente, tá vendo, ó? Que faz aquela curvinha aqui, ó. Vou fazer isso. Aqui eu faço novamente
os 2 pontos baixos, depois sigo fazendo normalmente até chegar aqui, ó, porque aqui eu quero fazer umas diminuições aqui, ó, para ele ficar mais ajustadinho, ok? Aqui nessa parte das costas, mas eu volto a fazer com você. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, tá vendo, ó? Fiz 2 aqui, que é a carreirinha de pontos altos, tá? Aí eu venho pular aqui, ó. Aqui onde tá feito o ponto alto, eu não faço nada. Eu vou pro primeiro ponto aqui, ó. Faço um ponto baixo, 2, 3, 4. No quinto eu vou fazer uma diminuição. Aqui por todo isso aqui, ó. No quinto pontinho eu vou fazer a diminuição, assim, ó. Eu venho aqui, puxo uma laçada, seguro, vou no próximo pontinho, puxo uma laçada e fecho tudo junto. Assim, fiz uma diminuição. Agora eu faço 1, 2, 3, 4. No quinto e no sexto eu faço uma diminuição. Puxo, seguro, fecho tudo junto. De novo. 1, 2, 3, 4. Puxo, seguro, faço uma diminuição. Assim, tá? Vou fazer até chegar aqui, ó. Chegar no último pontinho, eu sigo fazendo conforme eu fiz desse lado aqui, ó. Normalmente aqui, ó, nas carreiras de pontos altos, eu faço 2 pontos baixos. Na carreira de ponto baixo, eu faço 1 ponto baixo, abraçando aqui tudinho, até chegar aqui nessa parte que está o marcador. Chegando aqui onde está o marcador, eu faço 2 pontinhos baixos, desço fazendo normalmente. Aqui eu faço 2 pontos baixos também. E aqui no lugar de colocar 2 pontos baixos nas carreirinhas de pontos altos, eu coloco 3 pontos baixos, tá? E na carreirinha de ponto baixo, 1 ponto baixo normal. Repito o mesmo processo que eu fiz aqui, ó. Nesse biquinho aqui, eu faço nesse aqui, eu faço 3 pontinhos aqui. E volto fazendo a mesma coisa desse outro lado do biquinho aqui, ó. E volto fazendo pontinho sobre pontinho aqui até chegar onde iniciamos. Cheguei aqui, ó, no final, ó, o próximo pontinho é aquele onde a gente iniciou com a correntinha, tá vendo aqui, ó, a correntinha aqui. Então, vou emendar a carreira com um ponto baixíssimo no ponto baixo, eu vou pular a correntinha, ó. Eu venho aqui no ponto baixo, emendo a carreira com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e vamos iniciar uma nova carreira, tá? Aqui eu não vou iniciar onde fiz a correntinha, conforme da outra vez. Eu venho no próximo ponto e faço um ponto baixo, ó. Vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo até chegando aqui. Chegando aqui, eu faço os 3 pontinhos e continuo fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até chegar onde está o marcador. Veja bem, o marcador eu coloquei, tá vendo, ó, aqui tem os 2 pontinhos baixos, né? Eu coloquei no ponto baixo do lado de dentro, tá? Aqui no mesmo jeito, ó. Tem um do lado de dentro, outro do lado de fora. Eu coloquei o do ponto baixo do lado de dentro aqui, ó. Pra dentro aqui, ok? Aqui, ó, coloquei desse lado e para esse lado, tá? Aí chegando aqui, eu retorno com você. Cheguei aqui onde está o marcador, ó, o próximo pontinho. Eu vou retirar esse marcador aqui, ó. E onde estava o marcador, eu vou fazer 2 pontinhos, normal, tá? Ó, assim. Agora, gente, é o seguinte, eu comprei os botões, tá? Tá aqui, ó. Os botões, achei bonito, ficou. Eu gosto de coisa bem simples, tá? Eu acho que o crochê já é lindo o suficiente, não gosto de enfeitar muito, não. E aí eu vou medir aqui o botão, olha só. Eu vi que eu tenho que deixar 3 pontos baixos para a casinha dele, tá vendo? Aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Então, agora, eu vou pular já, depois, logo depois do aumento, que eu fiz aqui os 2 pontinhos, eu vou pular. Deixa eu desenrolar aqui. Eu vou pular 3 pontinhas, eu vou fazer 3 correntinhas, tá? Aqui, ó. 1, 2, 3, pulo 3. 1, 2, 3, que aqui vai ficar um botão já, ó. E na quarto pontinho eu faço um ponto baixo. Agora eu sigo fazendo ponto. Primeiro eu vou fazer assim, ó. Aí eu contei a quantidade de pontos aqui dentro, eu fiquei aqui, ó. Aí eu tenho que contar 3 pontinhos pra cá também, eu vou fazer aumento aqui, né? Aí eu conto 3 pontinhos pra cá. Aí eu contei, eu fiquei com 23 pontinhos. Aí aqui, ó, ficou o meio. Ou senão eu posso fazer simplesmente isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó? O meio, tá vendo? Certinho. Aí eu marquei aqui o meio, porque aqui eu vou pular também os 3 pontinhos aqui, ó. Vou seguir fazendo aqui, ó, ponto sobre ponto, ó. Um pontinho sobre cada pontinho aqui, ó. Aí eu vou parar um pontinho, deixar um pontinho antes do marcador livre, aqui, ó.
porque eu estou usando 3 pontinhos para o botão, tá? Ó, 1, 2, 3, tá vendo aqui, ó, tá livre. Aí eu vou tirar o marcador e vou fazer as 3 correntinhas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, pulo os 3 pontinhos de base e volto a fazer ponto sobre ponto até chegar ali, ó, onde está, falta 3 pontos, deixo 3 pontos livres antes do marcador, quer ver, ó? Tô chegando aqui, 1, 2, 3, falta mais um, ó, tô com 3 pontinhos, né? 1, 2, 3 correntinhas, retiro o marcador e aqui onde está o marcador, eu faço os 2 pontinhos, ó. Ó, já fiz o espaço para minhas casinhas, para os botões, tá vendo aqui, ó. Agora eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto normalmente. Aqui eu não vou fazer diminuição de novo, tá? Vai ser só ponto sobre ponto. Lembrando de fazer novamente os aumentos aqui, ó. No lado de dentro, no pontinho do lado de dentro desse, esse aqui. Aí depois eu sigo fazendo ponto sobre ponto. Aqui no biquinho eu faço 3 pontinhos e ponto sobre ponto até chegar onde iniciamos aqui. Finalizei aqui a segunda carreira de pontos baixos. Veja bem, aqui ó, é o pontinho onde a gente fez a correntinha, tá vendo? A gente não faz nada nele. Agora a gente vem aqui ó, onde está o ponto baixo, vamos pular esse pontinho, onde está o ponto baixo e vamos iniciar a carreira com um ponto, fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Aí fica assim ó. Faço novamente uma correntinha, vou no próximo ponto e vou iniciar uma nova carreira de pontos baixos, gente. Agora é só ponto sobre ponto, não tem aumento, não tem diminuição, não tem correntinha para pular, só ponto sobre ponto. E aqui onde está as correntinhas, a gente vai fazer um ponto em cada correntinha, tá? Aqui, ó. Ponto sobre ponto todinho aqui, dá a volta em tudo, até chegarmos onde iniciamos. Cheguei aqui ao final. Ó, veja bem, eu parei aqui, né, um pontinho antes daquele da correntinha onde a gente parou. Agora, a gente vai fazer o pontinho aqui onde a gente fez a correntinha, tá? Ó, aqui. Aí eu venho no ponto baixo e encerro a carreira com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, do mesmo jeito que fizemos aqui, ó, na cava, vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos aqui, ó. Pegando a laçadinha de trás do pontinho baixo, ó. De cada ponto baixo desse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Não é para apertar, para ficar da largura do pontinho baixo, tá? Ó. Vamos fazer por toda a peça aqui, ó, tudo, tá? Aí, chegando aqui ao final, vou fazer o mesmo arremate que fizemos aqui na cava, que eu mostrei já como fazer o arremate invisível, né? Depois, eu vou costurar o botão, os botões, na verdade, aqui, ó. Vou colocar aqui, costurar nessa outra parte aqui, a parte contrária da casinha, né? Aqui está a casinha do botão e desse outro lado aqui eu vou costurar os botões. Ó, para costurar o botão, o que eu faço, gente? Eu pego um fiozinho, ele desfia fácil, né? O fio de poliéster. Eu pego aqui, ó, corto a pontinha, porque tá queimada, né? A pontinha aqui, né? Aí desfia aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Aí coloco na agulha e dá pra costurar tranquilamente o botão. Eu coloco na agulha de tapeçaria, tá vendo aqui, ó? Como é que ele fica bem mais fino, tá vendo? Aí eu coloco na agulha de tapeçaria, eu vou costurar os botões e venho pra te mostrar o resultado final. Concluí, olha só, costurei aqui os botões, olha só como ficou aqui, ó. Costurei, ó. Aqui vem na casinha. Olha como fica bacana, olha. Assim, tá vendo? Olha. Aqui atrás, olha como ficou o nosso colete. Olha, coloquei a minha etiqueta. Olha que gracinha, gente, olha. Essa etiqueta aqui é show de bola. Inclusive, vou deixar na descrição onde eu comprei, que tem cupom de desconto, tá? Olha só que bacana, né? Eu gostei muito do resultado e espero que você tenha gostado também. Ah, gente, achei lindo. Muito moderno, né? Lindo, lindo, lindo mesmo. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe tremendamente e até a nossa próxima videoaula. Olha que show!